Olá, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Pod Edu, o podcast sobre educação aqui do Colégio Coração de Jesus. Meu nome é Amanda. Meu nome é Vitória Iris. E estamos aqui com um convidado que foi ex-aluno aqui do Colégio Coração de Jesus e está sendo estudante de Direito agora, é o William. Você pode se apresentar para o nosso podcast? Boa noite, gente. Eu sou o William Vasconcelos, tenho 28 anos, eu moro em Sobral, eu tenho 21, sou bacharel em Direito, eu sou também conselheiro da pessoa com deficiência e também sou palestrante motivacional. Mas eu quero também, aproveitando aqui, eu quero também agradecer vocês e a Escola Coração de Jesus, que marcou muito na minha vida e na minha história, as irmãs. Eu quero também agradecer em nome do professor Ídaro, que me lançou esse convite para mim estar aqui com vocês com essa mesa de conversa. Essas são as minhas palavras. Nós que agradecemos a sua presença e a gente quer conhecer um pouco mais da sua trajetória. Primeiramente, como foi a sua experiência aqui no CCJ, que é um colégio que, assim, você disse que se sente muito agradecido? A minha experiência que foi incrível na minha vida. Marcou muito. Aqui fui muito respeitado, acolhido por todos, pelos professores, colegas, as irmãs, especialmente a coordenadora Joyce, que não trabalha mais aqui. Mas a gente somos amigos ainda. O meu melhor momento aqui foi a festa do terceiro ano do ensino médio, onde eu representei a área dos meus sonhos, o direito. Mas eu quero também aqui relatar o que aconteceu nesse dia. Eu estava no palco, representando a área dos meus sonhos, o direito, em uma camisa. Nessa camisa que tinha o nome, o direito. E a minha mãe ficou tão emocionada. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, para ela cortar essa camisa, para eu usar no meu primeiro dia de aula, na faculdade. Realmente ela guardou essa camisa. E eu usei essa camisa no primeiro dia de aula, na faculdade. Mas eu tenho ainda foto com essa camisa. Essas são minhas palavras. Por que você escolheu estudar Direito? Essa paixão pelo Direito, como foi que você adquiriu essa paixão pelo Direito? Boa pergunta. Porque eu sempre me encantei pela área. E desde então busco sempre estar ciente dos meus direitos e deveres perante a sociedade. Assim também garantindo
os direitos das pessoas com deficiência. Essas são minhas palavras sobre porque eu escolhi essa área. Ao longo dessa sua escolha, você teve alguém como maior inspiração? Sim. Agora vocês vão ficar um pouco surpresas. A minha inspiração é o apresentador e empresário Silvio Santos. Porque Silvio Santos para mim é um dos maiores comunicadores da nossa TV brasileira. Antes de ele se tornar um dos maiores comunicadores, ele foi um camelô. Ele vendia aquelas cadeirinhas de eleições, depois ele vendeu também canetas. E foi tentando várias formas para ele ser um grande homem. E ele conseguiu ser um grande homem. Ele venceu todas as barreiras que ele passou. Ele tentou várias formas. Ele tentou entrar na política para ele ser presidente. Depois ele tentou, mas ele tentou também ser um soldado militar. Depois ele tentou colocar em uma banca, ele tentou colocar em uma barca, em uma caixa de som e falava. Aquelas pessoas que estavam nessa barca ouvia a voz dele. Aquelas pessoas ficou encantadas pela voz dele, que ele tinha. Mas ele tentou também ser locutor de rádio. E ele conseguiu ser. Mas teve uma data especial para ele. Foi no ano de 1981. Porque ele conseguiu a sua primeira concessão da sua primeira emissora de TV. Que era TVS, não era o Expedientes. Depois virou o Sistema Brasileiro de Televisão, que é conhecida nacionalmente o SBT. Porque eu tenho essa paixão, porque eu tenho essa admiração dele, porque ele venceu as barreiras dele. Eu venci também as minhas. Não foi muito fácil para vencer. Foi difícil. Todos nós passamos. As minhas são difíceis, mas eu consegui. Como eu consegui passar essas barreiras na minha vida? Foram muitas. Para começar, a primeira barreira que eu passei foi o preconceito. Vocês conhecem o preconceito, claro. O preconceito está ainda existindo ainda. Nas escolas, nas ruas, e vai. Mas eu passei um preconceito muito tempo para cá, que teve muitos horários. Eu sentia um preconceito forte, porque eu passei todas as formas de preconceito. Quais são horários? Horários das pessoas. Gestos, comportamentos. Vocês sabem o que eu estou falando. Sim, sabemos.
a gente sente uma pessoa excluída, que não participa nada. Certo? Sim. Mas eu senti também. Eu passei também a ser excluído. O preconceito, ele é um efeito manada, pode-se dizer assim. Eu não sei se passou exatamente por isso. Quando uma pessoa exclui, outras vão excluindo, outras vão falando, outras vão olhando. E o que mais dá é o olhar também. Como você conseguiu lidar com tudo isso, vamos dizer assim? Porque você teve que ser muito forte, né? Pra poder passar por todas essas barreiras. Certamente. Mas eu tinha única arma. Qual é essa arma que eu tinha? A minha fé. A Deus. Se a pessoa tem fé a um Deus, a pessoa consegue para passar e para conquistar. Não é só a fé a Deus. Tem e a gente tem também a nossa família, que a gente pode contar todas as horas, todos os momentos. Onde começa o preconceito? Onde começa o preconceito de verdade? Não é nas ruas. Já começa na... Própria família. Certamente. Começa na família. E o preconceito expandindo, continuando existindo. E não tem fim. Mas vou falar uma coisa. A minha história que eu tenho de superação foi a minha fé a Deus. Segunda é a minha família, que é a minha base, fundamental. Especialmente a minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe? Porque é uma mãe que sempre está ao meu lado. E sempre está lutando pelos meus sonhos. Claro, eu tenho os meus sonhos. Eu vou conseguir ainda realizar as minhas palavras. Bom, você falou muito da sua mãe, eu vi um sorriso no seu olhar, assim, eu vi um sorriso enorme. Como foi que a sua mãe ficou com a notícia quando você passou? A minha mãe ficou tão emocionada, até ela chegou a ficar doente, de tanta emoção, de tanta alegria que eu passei. Mas aquele momento foi mágico, impressionante. Foi o primeiro passo de um sonho. Não tenho palavras certas para me falar. Eu acho que é assim, né? Quando a gente fala da família da gente, eu acho que a família da gente é a parte mais importante. É, como você disse, é o nosso alicerce. Sem a nossa família, a gente não é nada. Tendo uma família bem estabilizada, que apoia a gente consegue chegar muito longe.
Então dá pra ver o quanto você se emociona falando da sua mãe. Você não tem palavras para descrever, porque é incrível esse amor que elas têm por a gente. Então ela foi muito importante no seu sonho. Então para ela, quando ela soube que você tinha sido aprovado em direito, para ela foi um sonho realizado por meio de você. Ela viu que ali ela conseguiu. Foi uma missão cumprida. Certamente. Ela sentiu esse sentimento no coração dela, mas não foi, mas foi também, mas também por que você falou aí, por mim também. Agora eu esqueci a palavra. E assim, ela perguntou como foi para sua mãe, né? Mas então, como foi para você receber essa notícia que tinha sido aprovado no direito? Foi um momento que marcou na minha vida. A partir daquele dia foi um primeiro passo de um sonho. Tudo que transformou, que, que transformou não foi apenas a minha vida, e também mudou a minha história. Gente, então agora a gente vai ter um momento intervalo. Já já a gente volta para falar mais com o William e conhecer mais sobre a história dele. Lembrando que tudo que esse episódio ele vai ficar salvo no nosso YouTube, o CCJ Sobral, e também no nosso Spotify, o Pod Edu. Vai lá, segue a gente, dá um apoio e muito obrigada. Já já nós voltamos. Então a gente já voltou com o nosso podcast para falar mais sobre a história do nosso convidado, William. Então, William, retornando um pouco nos tempos da faculdade, quais foram assim os melhores momentos, os que você recorda até hoje assim? Foram muitas. A faculdade, para mim, foi professor de águas. Me abriu muitas portas. E proporcionou muitas conquistas. Eu tive lá muitos apoios dos professores, coordenadores, colegas, funcionários, especialmente do núcleo de acessibilidade, que faz um trabalho muito importante pela área da inclusão. Um dos maiores desafios foi encarar uma faculdade onde as pessoas são mais autônomas e a metodologia é bem diferente da escola. Os conteúdos são um pouco difíceis, mas são um pouco fáceis também de entender. Quais são os tipos de provas que ela tem sobre aquelas questões ENAP, aquelas questões difíceis para responder, subjetivas, objetivas. Mas eu consegui fazer as minhas. E eu conquistava
boas notas nas minhas provas. Sempre eu fazia as provas orais. Quando entrou na reta final do meu ciclo tirar, eu tentei fazer prova escrita também. Eu queria saber como é escrita. Para mim vai ser escrita com a minha turma. E eu consegui fazer as minhas provas também escritas. Eu tive muitos acessos. Tirar biblioteca, a praça, a praça da alimentação, as conversas com meus colegas, as conversas dos meus professores que eu falava com eles também. E eu tenho uma amiga especial. O nome dessa amiga é Dorine Prado. Era que eu falava com ela com as minhas dúvidas. Falava com ela, considerando. Eu sou também uma pessoa da bons conselhos. Bom, conversava, brincando com meus colegas. Lá tem uma sala de conforto para todos os alunos. Eu estava no meio. Naquela sala de conforto, com aquelas patronas enormes. Aqueles jogos que tem, tipo de futebol com a mão, sinucas. Não é só isso que eu estou falando. Mas tem outras coisas também que eu fazia lá também. Falava. Eu canto lá também às vezes. Como assim? Quais tipos de música? Como assim que eu canto lá? Às vezes. Mas ela é proibido, claro. De cantar com a voz alta. Mas eu colocava um fone, claro. Que eu fazia, eu levo o meu fone para mim não cantar. Porque ela é gravado, eles gravam lá nas câmeras. A faculdade, tudo isso que eu estou falando. A faculdade é uma sala de aulas que são boas para nós, para a gente aprender, entender, aperfeiçoar ainda mais e sair os alunos formados em nossas áreas. Pode ser direito, pode ser administração, pode ser engenharia, medicina, que eu vou até agora. A faculdade está ampliando ainda mais, colocando novas áreas. Que eu falei aqui, medicina, que vai ter a odontologia para os dentistas. Lá está já montando a clínica, lá já. E vai. Engenharia, civil. E vai. Libras, lá tem também. Essas foram as minhas palavras. Como foi para você? Eu soube que você foi homenageado pela O Boticário, né, que contou a sua história
Como foi para você poder participar de uma marca que é tão conhecida nacionalmente, assim? Certamente que você vai. Esse dia foi um dia foi um dia especial para mim. Surpresa. Eles fizeram a minha história porque eu não fui pessoalmente ainda para fazer aquele vídeo. Porque eu estava começando na faculdade ainda. Quando estava começando a minha faculdade, depois veio a mídia em cima. Que você falou aí, o Boticário foi uma marca que é uma marca conhecida de perfumes. Quando passou o comercial, eu vi o comercial no dia que passou no primeiro intervalo do Fantástico, nacionalmente. Aí veio a mídia, depois veio a mídia em cima. A Globo, a Band, SBT. Eu fiz muitos comerciais. Eu não fiz o Boticário que você falou. Eu fiz também para o SBT também. Para a Band também. A TV, a variada da Band, a TV Nordeste. Depois eu fiz a TV Jangadeiro, a variada do SBT. E vai. A minha história foi Ganhando repercussão. certamente de uma forma que eu ia chegar na rede nacional, que eu queria entrar, que era o meu sonho. Agora eu vou falar meu sonho agora. Eu tenho qual é o meu sonho de verdade? Eu quero entrar na televisão. Como assim entrar na televisão? O que eu quero fazer na televisão? Ator de novela. Eu sou apaixonado por novelas, filmes, programas, atores, apresentadoras e vai. Porque eu sempre admirei a profissão de ator. Como funciona. Que vocês vão me ver ainda na televisão um dia. Essas são as minhas palavras. Sim. Você se formou em Direito, sendo uma pessoa com síndrome de Down. Sua história ganhou repercussão. Você foi para inúmeros programas, ao Boticário viu sua história, anunciou sua história. O que você tem a dizer para quem ainda está desacreditado que pode realizar seus sonhos? A mensagem que eu quero deixar aqui hoje é: sonhar é preciso. Não desista dos seus sonhos. Acredite no seu potencial. Para finalizar, eu vou colocar uma frase de um poema que eu sou muito fã de um autor, que é Carlos Drummond de Andrade, que fala: nunca se esqueça que sempre existe um amanhã. Essas são minhas palavras. E assim nós encerramos o podcast de hoje. Muito obrigado por assistir esse episódio maravilhoso. Eu queria agradecer a sua presença, William.
muito obrigada por aceitar nosso convite, muito obrigada por ter sido a minha parceira hoje. E assim nós finalizamos. Eu peço que você siga nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, @ccj Sobral. E no Spotify, que é o Podedu, que é o Spotify do nosso podcast. E também nas redes sociais do William, se você quiser divulgar as suas. A gente vai deixar tudo aí. E muito obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigada por assistir. Até o nosso próximo episódio. Eu agradeço muito, William, também. Foi uma conversa que rendeu muito, né? Poder saber um pouco mais sobre sua história, que ganhou tanta repercussão, foi muito importante para nós, e você trouxe muitos ensinamentos, e eu acho que você também inspirou muitas pessoas que também estão assim, têm sonhos e querem conseguir conquistar os seus sonhos. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado também. Eu quero só agradecer esse momento tão especial que eu vim aqui com vocês. E o professor Hidro que está aqui emocionado também com a minha história com a minha história de superação, de conquistas. Eu vou falar também as minhas redes sociais que eu tenho. Siga o meu Instagram, que é william.vasconcelos. Só isso. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Não esqueçam de seguir, como ela já falou, não esqueçam de seguir nossas redes sociais e também a do William. Então, tchau, até o próximo.